Olá! Tecnologia e negócios para a rede Atitude Positiva, num oferecimento da Lumiartes. Lumiartes que produz pergolados com e sem cobertura, pequenos móveis para sua casa ou escritório, suportes para celulares, suportes para tablets, suportes para notebooks. Entre em contato lá, porque a Lumiartes também faz projetos especiais para você. No 51992-400-914. 51992-400-914. Hoje, Tecnologia e Negócios está recebendo Gustavo Salomão. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Silvio? Bom dia. Como é que está São Paulo? São Paulo está bem. A gente está vivendo um momento difícil, né? Como todo lugar, né? Mas está, vamos dizer, estamos conseguindo trabalhar bem aqui de casa, né? Que maravilha. Gustavo Salomão, ele é gerente da filial da Elipse em São Paulo. Ele é formado em administração e com MBA em Business Intelligence, especialização em Business Strategy pela Laventra, é isso? Laverne University. Laverne University dos Estados Unidos. E a Elipse é uma empresa gaúcha, é uma empresa nascida e criada aqui em Porto Alegre. Quanto tempo nós temos de Elipse no mercado, Gustavo? A Elipse vai completar 35 anos esse Uau. ano, em setembro. É uma empresa bastante sólida, né? E bastante presente, não só no Sul, né? Nasceu aí em Porto Alegre, mas hoje já ganhou o mundo, né? Hoje a gente Que vende maravilha. muitos países e eu estou na Elipse há 25 anos, né? Então também já estou Nossa, faço 25 parte, anos. estou completando esse ano 25 anos de Elipse. Que maravilha. E quando hoje a gente tem, sei lá, perto de 80, 90 funcionários, né? Quando eu entrei éramos 9 Uau. pessoas então é um crescimento bastante grande, uma empresa bastante importante na área de tecnologia que a gente trabalha. Perfeito, perfeito. Como eu costumo dizer, aqui é do nosso quintal de Porto Alegre, né? Quais são as soluções que a Elipse desenvolve? Quais são os sistemas, soluções focado mais para a área empresarial, para a área industrial? A Elipse é uma empresa que desenvolve software nasceu desenvolvendo software, tá, para automação industrial. Então a gente trabalha com a parte de processos, né? Só que isso que era antes restrito às fábricas, né, foi ganhando corpo, né? Quer dizer, hoje a gente desenvolve soluções que vão desde uma automação de máquina, então a gente continua trabalhando nessa área. A gente tem uma área bastante forte, né, de desenvolvimento de produtos, né, para a área de automação predial. Para quem não conhece, né, talvez a gente dê um exemplo bastante simples, né? Perfeito. Quando a gente vai em algum prédio, chamados prédios inteligentes, né, onde eu consigo minimamente, tá, uma coisa bastante simples, que é de um computador eu conseguir saber tudo o que está acontecendo no meu prédio, parar um elevador, desligar uma luz, mudar a temperatura de um ar-condicionado, desde uma aplicação simples, né, que a gente chama, até uma aplicação bastante complexa na área de saneamento, energia. Então, por exemplo, a gente tem centros de geração de energia, de distribuição de energia aqui em São Paulo, aí no Sul, agora na RGE, né? Onde eu consigo, com um clique, desligar a subestação de uma cidade. Então, olha só. O nosso software, ele gerencia hoje mais de 50% da geração do Brasil passa por um software da Elipse, por uma solução da Elipse, né? Olha tanto só. na parte de automação, vamos dizer, e controle em tempo real, que a gente chama, né? Que é o software SCADA, que é supervisão, controle e aquisição de dados. Então, é um software que vai lá no campo, vai coletar o dado que está acontecendo, por exemplo, numa turbina eólica, numa turbina de geração hídrica, ou num poste, né, onde eu vou lá e vou ligar ou desligar, né? Se a gente olhar para o passado, a gente via aquele carro da RGE ou da CE, né, que o cara vai lá com aquele para religar, né, quando cai a energia da sua casa. Hoje você não vê muito desse carro na rua. Por quê? Porque tem um sistema eletromecânico, que tem um chip de celular, que o Elipse está se comunicando, e quando, ao invés do cara se deslocar, eu dou um clique na minha tela e ele religa aquilo para mim. Mas então, que maravilha!
Então a gente tem um ganho de eficiência gigantesco, né? Enorme, claro. Trabalhando com isso. Então, a Ellipse nasceu dentro da indústria, se desenvolveu depois para a área de energia, que é essa área que eu estou comentando um pouquinho, e a gente também tem uma área de inteligência dos dados, né? Que é a partir do momento que eu coleto toda essa informação, como é que eu tiro a inteligência dela? Perfeito. Como é que eu passo a entender como é que minha máquina funciona, por que ela está gastando mais energia que a outra que é igual, por que ela está vibrando mais, se vai acontecer um problema de futuro, né, na minha máquina. Então a gente tem um software, né, que é o EPM, que é específico para esse tipo de coisa. Aqui no metrô de São Paulo, por exemplo, não sei se alguém está nos assistindo ou você já teve a oportunidade de andar no metrô aqui em São Paulo. Muito. A gente tem aqui nas estações todas as estações, né? E o controle lá, o centro de controle dos trens. Então eu consigo saber se uma escada rolante está subindo ou descendo, eu consigo apagar uma luz, eu consigo mudar um sentido de uma catraca, eu consigo dar um aviso sonoro. Então eu monitoro todas as estações do metrô. E hoje a gente está falando de monitoramento e coleta de dados, né? Então eu tenho um IoT lá no trem, que me diz a carga de cada vagão, ele já mostra um gráfico de barras nas estações. Quando eu chego, eu vejo se qual vagão, né, ou qual conjunto de vagões tem mais carga. Então eu posso me deslocar, esse vagão está mais cheio, eu vou me deslocar para lá, né? É um projeto que Transurb aí, por exemplo, poderia fazer, né? Porque daí você, eu não vou entrar no vagão do meio e vou lá mais para a ponta que eu sei que está mais vazio. Né? Claro. Exatamente. Então você tem uma informação e aí é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Ninguém inventou a célula de carga ontem, né? A célula de carga sempre esteve presente dentro do trem, só que a gente não usava o dado. Então a gente começa a tirar a inteligência desse dado e aí a Ellipse está presente nesse tipo de solução. Vale para o metrô, vale para uma geradora de energia e assim por diante, né? Mas que show, que show. E é uma tecnologia brasileira, né? Nós estamos aí no Sul, é uma tecnologia brasileira e a gente não vende só aqui, tá? A gente tem uma filial em Taiwan, a gente vende mais de 30 países aí que consomem, né, a nossa tecnologia aqui brasileira. 30 países que estão utilizando as soluções da Ellipse. Olha que maravilha. Países, com certeza. Que maravilha, que maravilha. Realmente é muito legal, né, poder fazer parte disso, né? Acho que é uma conquista aí, né? O Sul sempre teve uma participação muito grande, né, em empresas de tecnologia, né, não só a Ellipse, mas na área de software é a única empresa 100% brasileira que atua nessa área. E essa é uma baita notícia. Essa é uma baita notícia. Como a Rede Atitude Positiva trabalha com informação positiva, essa é uma maravilhosa notícia. Uma empresa gaúcha, nascida aqui em Porto Alegre, que hoje já está vendendo soluções aí para mais de 30 países. Isso é fantástico. O Tecnologia e Negócios, ele nasceu, ele surgiu da ideia de nós trazermos para o público exatamente esse tipo de informação que não tem aparecido, né? As pessoas não sabem. Muitas vezes a gente tem um pouco daquela síndrome de cachorro vira-lata, né? A gente renega muito Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que não faz grandes coisas e tudo mais, e nós temos um pacto tecnológico robusto, nós temos soluções que estão atingindo o mundo todo, né? E a Ellipse está aí, é um dos exemplos, uma empresa com 35 anos. Quantas empresas sobrevivem a esse tempo, né? Então, uma empresa com 35 anos já fazendo exportação para mais de 30 países, essa é uma maravilhosa notícia, né? Em meio a tudo isso que a gente está passando no último ano, essa é uma notícia fantástica. E com tudo isso, né, a gente está vivendo um momento difícil, né? A Ellipse teve que se adaptar, teve que se ajustar. A gente que sempre esteve nos escritórios, né, fisicamente, um do lado do outro, e para o desenvolvimento isso é muito importante, né? Para o suporte técnico, né, para o atendimento do cliente, a gente teve que se ajustar, né, essa nova realidade do mundo, né? E uma empresa de tecnologia, a gente conseguiu rapidamente, eu diria até surpreendentemente, se ajustar. E mesmo num ano muito difícil que foi ano passado, a gente conseguiu crescer, né? A gente conseguiu continuar o nosso trabalho e continuar fazendo os nossos projetos, porque a Ellipse é uma empresa de produto, tá? Isso é uma outra coisa muito legal, né? Que a Ellipse não é uma empresa que vai lá na fábrica para fazer uma instalação, né? A gente vende as caixinhas de software, né? A gente vende o pacote e a gente tem uma rede de parceiros, e aí acho que
nisso que você falou, né? A gente também gera negócio para muitas outras empresas. Muitas né? outras empresas. Não só a Ellipse cresce, mas todo esse entorno, né, que a gente chama dos integradores ou parceiros que vão a campo, né, vão nas fábricas fazer as implementações, que eles podem contar com a Ellipse e usam a tecnologia da Ellipse, que a gente está vendo a mudança do preço de dólar, né, de Claro. euros. Os outros softwares que tem no mercado vêm de outros países, né? Então o cara tem que conviver ainda com a questão essa variação cambial, né? Exato. E na Ellipse ele não tem nada disso, né? A gente consegue manter uma estrutura de custo-benefício bastante interessante e um produto de alta qualidade, né? Tanto que são mais de 50 mil sistemas já vendidos com Ellipse e isso só cresce, né? A gente e valores em reais, né? Não em reais, dólares. Né? Então, e a gente traz divisas para o país, né? Porque a gente exporta, né? Então a gente também está trazendo esse trabalho. E a Ellipse está crescendo, né? Em breve a gente deve contratar mais gente, gerar novos negócios. Lançamos uma plataforma pensando em tecnologia nova, né? Uma plataforma de treinamento à distância. Então, olha só, isso vale não só para os profissionais, mas para os alunos, né? Com preço extremamente acessível, para que a Ellipse tenha um trabalho muito grande em universidade, né? Então, falando de atitude positiva e da gente construir coisas, né? Como é que eu aumento a empregabilidade dos meninos que estão saindo de um Senai, de uma escola técnica, de uma universidade? Perfeito. Então, a Ellipse tem uma parceria bastante grande com isso, né? A Ellipse, o Ricardo, que é o nosso presidente, né, da Ellipse, a ideia dele surgiu na universidade, né? Quando ele estava na universidade, ele montou a Ellipse. Então, a gente tem eu vim do Senai e entrei na Ellipse como estagiário, né? Há 25 anos atrás, porque alguém foi lá e me disse, cara, isso aqui é um software bacana, é um software brasileiro e a gente pode fazer, e a gente repete isso frequentemente. Então, a gente tem uma rede de parceiros que todo dia cresce, né? Então, esse pessoal... Isso é importante porque é um incentivo para a educação, né? Incentivo para o ensino. Quer dizer, o aluno ele sente que ele tem um horizonte ali na frente que ele vai poder atingir de forma verdadeira, né? Isso é muito legal. É legal porque e é em português, né? Desculpa te interromper, mas e querendo ou não, a realidade do nosso país é essa, né? Não dá para falar todo mundo tem que falar inglês, ou tem que falar alemão, ou tem que, né, saber outra língua para poder programar um software, né? Claro. É importante, sim, mas a gente consegue fazer hoje com a língua nacional. O cara tudo em português. A gente tem uma penetração muito grande em todos os mercados, tá? Então, que show! Como eu disse, são milhares de cópias aí espalhadas em todas as áreas que você... Posso te dar vários exemplos aqui, caso você queira conhecer alguma coisa mais específica. Eu posso te contar alguma Nós já história, falamos de controle de energia, de controle do metrô. Por favor, fica à vontade para nos dar outros exemplos, porque isso é muito importante. Essa é uma informação legal para o nosso público, né? Para ele, de repente, perceber, poxa, eu estou acendendo a minha luz, ou a minha rua aqui está com algum problema, eu sei que tem uma tecnologia lá controlando isso de uma forma muito mais ágil, muito mais prática, né? Sem a necessidade daquele deslocamento humano. Óbvio que em alguns momentos, em alguns problemas, é necessário, mas essas coisas mais do dia a dia, tranquilamente são gerenciadas pelos sistemas, né? Vai embarcar no metrô, pô, eu estou sabendo que tem um controle me dizendo, pô, esse vagão está lotado, é melhor aquele outro ali. Então, esses exemplos são muito bons para a gente ter o conhecimento do que a tecnologia está fazendo a nosso favor, né? Fica à vontade para dar outros exemplos. Nesse caso, acho que nessas áreas, né, a gente consegue, então, olhar para esses dados, né, como eu falei da carga do metrô, mas também quando que uma porta do metrô vai falhar? Bom, se você já andou aqui em São Paulo, você sabe que uma estação República nas 18 horas é uma coisa, é uma experiência, vamos dizer assim, é uma experiência, né? Que experiência! Ainda mais que não é de São Paulo. Ainda mais que não é de São Paulo, né? Então, imagina se uma porta daquela falha. O caos que não é com milhares de pessoas ali dentro. Então, eu começo a olhar para aquele dado e falar, cara, sempre que acontece essa sequência nesse tipo de porta, ela vai falhar daqui 2 horas. Então, eu posso me antecipar o problema e resolver o problema. Então, a gente já faz
esse tipo de coisa. Do outro Prevenção. lado, a gente é uma prevenção, né? Não é só predição, né? Não é só prevenção, mas uma predição. Estou prevendo que vai acontecer alguma coisa, né? Uma previsão de um problema ou de uma máquina que vai quebrar e etc. Então, as ferramentas da Ellipse geram outros negócios, né? A gente tem parceiros e empresas que usam a nossa plataforma como base do negócio deles. Então, a gente gera um mercado, né? E cria uma comunidade realmente bastante forte na área de automação. Perfeito. Agora, a gente está vivendo um mundo, vamos falar, surreal. Aconteceu o problema surreal, né? E a gente aconteceu, por exemplo, como é que a gente se adapta a tudo isso? Então, a gente falou da nossa adaptação, né? A gente está em home office desde março do ano passado. E logo que a gente entrou em home office, devido à pandemia, etc., a gente foi colocado a um novo desafio, né? Quer dizer, como é que eu consigo ajudar a monitorar o que está acontecendo nos hospitais? A gente tinha e tem, né? A gente está vendo a necessidade dos insumos, né? Não é só o material humano, a exposição da pessoa. A gente sempre teve a gente também tem automação de hospitais, né? Então, por exemplo, todo o controle de energia, de utilidades do Hospital Albert Einstein, por exemplo, ele é feito com o nosso software. Então, falhou uma entrada de energia, né? Teve um problema lá. Qual o gerador que está rodando, quanto tempo ele aguenta, quanto ele tem de combustível, como é que eu não... Porque a gente tem que olhar que assim, não tem preço para a vida humana, né? Com certeza. Se eu faço um investimento num sistema desse, eu não estou investindo somente em melhoria operacional, que eu vou gastar menos dinheiro com energia ou isso ou aquilo. Não, mas está ajudando a salvar vidas, né? Quantas pessoas vão deixar de sofrer eventualmente, claro, porque eu garantir o fornecimento de gás, de energia, de oxigênio, etc. Então, não, e é justamente essa solução, e nós vamos entrar nela daqui a pouquinho, que me chamou a atenção e eu procurei a Ellipse para desenvolver melhor esse assunto, porque também é uma notícia que passou despercebida, né? Que vocês desenvolveram uma solução para o Hospital de Clínicas para o controle das UTIs COVID. É isso? Isso. Então, nesse momento, a gente tem essa rede de integradores e parceiros, né? O pessoal que faz pesquisa na USP, aqui em São Paulo, eles foram desafiados lá, ou viram estavam fazendo um outro projeto no hospital, e que é bem interessante, né? Eles são parceiros nossos, que era a retirada do lixo, né? Então, ao invés de eu ter que mandar uma pessoa entrar lá e tocar no lixo, porque o lixo é contaminado, sim. Eles estavam fazendo um projeto para um robô colaborativo que vai num AVG. Esse projeto não é com Ellipse, mas a nossa participação nasceu daí, né? Dessa parceria. E a gente monitorava ou tinha alguma informação do que estava acontecendo, né? Então, esse robô entrava, retirava o lixo, colocava um saco novo e ia para o próximo quarto. Quer dizer, não tinha contato humano. Humano, claro. Então, esse grupo que estava fazendo a pesquisa me ligou, né? Hoje em dia, com a tecnologia, né? Me mandou um WhatsApp e falou, cara, nós temos aqui um desafio. Como é que eu evito que o enfermeiro entre no quarto? Porque cada vez que ele entra é um conjunto de EPIs, é um conjunto porque não é só o cara, né? Eu tenho toda hora que paramentar ele para ele entrar muitas vezes. Para quem já ficou num hospital, né? Já ficou num quarto, às vezes por uma coisa simples, ou você tem lá um botão e normalmente está acabando o seu soro, né? O que você faz? Você aperta o botão e fala, está acabando o soro, alguém vai lá. E isso acende uma luz lá fora. Não é monitorado em tempo real, como a gente faz na indústria. Então, o que a gente fez? Eles nos convidaram para como é que eu comunico com esse tipo de equipamento. A gente não tinha nada disso feito. Então, a gente mobilizou a nossa equipe de drivers aqui de comunicação, né, a nossa equipe de desenvolvimento, para que pegar, junto com a B. Braun, que é a fornecedora das bombas, né, acho que é importante o apoio que a gente teve deles. Eles nos mandaram como é que essa bomba comunica. A gente fez todo a comunicação e colocou lá um monitor no hospital, onde o cara sabe o que está sendo, bomba de infusão, né? Que medicamento está sendo dosado para cada paciente. Porque o que acontece? Cada vez que o enfermeiro tem que entrar, então ele gasta um EPI. Então, se ele só precisa entrar quando for necessário. Porque se infelizmente a pessoa não tem, está numa situação entubada, ou ele não tem, ele vai fazer um agendamento, né? A cada X tempo eu entro num determinado quarto.
Não, Só que eu só preciso... e se coloca em risco também, né? Porque Sim, coloco em risco. por mais que ele esteja com equipamento de proteção, com os EPIs, com face shields, etc., a frequência de entrada e saída daquele ambiente, em algum momento ele vai correr esse risco de contaminação, né? E o maior risco é na hora que o cara tira o EPI, exatamente. Exato. Porque a hora que ele vai retirar, ele encosta a mão no rosto, no olho, alguma coisa, e aquilo pode contaminar. Então, claro. A gente fez todo esse sistema. Então, ao invés dele ter que fazer isso por ronda, né? Então, ele faz a ronda e entra nos quartos para saber como é que está a situação de cada um. Ele vai mais assertivo. Vamos fazer um paralelo que a gente falou, né? Eu não preciso mais ir no poste para ligar ou para dar um comando e falar assim, cara, desliga os... Entendeu? Ele vai só quando... Só vai na boa, né? Ele vai só na certeza de que, cara, aquele quarto está precisando de mim agora. Então, eu consigo priorizar, eu consigo reduzir em 3, 4 vezes a entrada daquele enfermeiro ou daquela pessoa do médico no quarto, né? E a gente o que também amplia a capacidade de atendimento, né? Com certeza. Porque tu consegue dar atendimento a um público maior de pessoas internadas, né, utilizando uma ferramenta que vai te dizer pontualmente o que está sendo necessário naquela hora, né? E o cara aí tem uma tela, né, onde pisca, né, acabou o medicamento desse cara aqui. Tem medicamento que, assim, se é um soro que você está tomando, que você está desidratado e foi lá para tomar um soro, é uma coisa. Agora, se é um medicamento com risco, né, para o paciente, então eu tenho que priorizar esse cara. Então, se eu preciso trocar um equipamento, a hora que eu retiro aquele equipamento, né, uma gavetinha, né, eu retiro, pode ter até 8 por paciente. Se eu retiro um na tela lá onde o cara está no centro de enfermagem, já some da tela dele, ele já põe em outro lugar, ele já sabe onde está. Então, eu consigo, inclusive, gerenciar. Eu falo assim, eu preciso de uma bomba de infusão. Qual não está sendo usada? Ele tem que entrar nos quartos para procurar uma. Exato. Ali eu digo para ele, olha, essa aqui já acabou, pode ir lá e pegar aquela. Então ele vai certeiro e a gente consegue fazer isso. Há um projeto de expansão, foi um projeto muito legal. A gente fez... Quando é que ele foi implementado? Foi em abril, mais ou menos, né? Do ano passado, tá? A gente fez todo um projeto até o meio do ano, ele foi implementado, ele continua em execução num único andar ainda. Infelizmente, a gente não conseguiu o hospital, né, viabilizar, porque o software é a menor parte nisso aí. Né? Sim, talvez seja a todo parte o mais resto, importante, né? Mas os equipamentos, você não tem rede Wi-Fi, você não tem cabo, você não tem como, com o hospital lotado como tá, eu não tenho como cabear nada, não tem como botar uma equipe lá para... Então, a gente priorizou onde já tinha, e isso está sendo feito, e a gente tem uma facilidade hoje, porque tudo que a gente desenvolveu para eles, outros hospitais, outras empresas podem usar se beneficiar disso, também, claro. Se beneficiar disso. Então, acho que a Elipse foi convidada, né, exatamente por estar aqui, então precisa de uma agilidade muito grande para resolver o problema quando ele acontece, né? E pela nossa capacidade exatamente de desenvolver coisas bastante rápidas, né? Então, o nosso pessoal de driver e de desenvolvimento foi o pessoal até a B. Braun, é uma empresa que não é brasileira, né, que desenvolve da Alemanha, se eu não me engano, e o cara, ele falou assim, o pessoal ficou impressionado com o que vocês fizeram em tão pouco tempo, né, porque chegou até então acho que a gente tem um desafio grande ainda, né, como quem financia tudo isso, né? Outros projetos surgiram, né, agora a gente tem um projeto de pesquisa em parceria com a USP, para usar o nosso software para não só para essa parte de monitoramento da UTI, mas também para fisioterapia, né? Por exemplo, o cara sofreu um acidente, tem que fazer a fisioterapia, então o cara já está usando robô colaborativo. Ele tem uma bicicleta ergométrica adaptada que eu ponho numa cama para o cara não atrofiar os músculos da perna, né? O cara sofreu um acidente, tem que fazer. Como é que eu sei quantos ele fez, qual a carga que foi colocada? A gente começa a monitorar esse tipo de coisa também. Então, a USP e o HC aqui em São Paulo, eles estão construindo um prédio só para trabalhar com essas novas tecnologias. Então, a gente está trabalhando junto nós estamos vivendo uma revolução, né? Nós estamos vivendo uma mudança muito grande em todos os aspectos, né? E essa automação e a robótica está entrando firme na área médica, né?
Porque o desafio que a gente tem não é só colocar a coisa, não é o custo de botar um robô lá que custa um volume grande. Mas como é que eu monitoro? Como é que eu sei o que está sendo usado? Como é que eu otimizo o recurso? Como você bem disse, né? Eu diminuo as vezes que o cara tem que se deslocar e às vezes eu só estou indo no quarto errado, né? Vamos dizer assim. Claro. Tem que passar em todos, mas como é que eu priorizo isso, né? Se alguém se der um alarme, quanto tempo o cara reagiu àquele alarme? Maravilha. Então, acho que a gente tem um caminho bastante grande aí ainda para percorrer, mas a Ellipse está sempre atenta e disposta a colaborar, né, de alguma forma. Acho que essa parte da tecnologia hoje, ela muda todo dia, a gente tem coisas novas todo dia, né? E a gente tem aplicação, e o mais legal disso é que a gente tem uma aplicação de um software desenvolvido aí no Sul, em todas essas áreas, né? Eu monitoro desde o caminhão que está colocando o gás lá, né, o oxigênio no tanque, saber qual é o nível desse tanque, quando que ele vai acabar, né, para eu poder pedir de novo ou mandar automaticamente um e-mail para o meu fornecedor para que ele faça a reposição, lá, faça a reposição, até o monitoramento do próprio paciente, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Poder participar disso é muito legal, né? Porque, como a gente falou, né? Como é uma área bastante ampla, né? Um dia a gente consegue ver uma cidade sendo monitorada na parte de energia, na parte de água. Por exemplo, a Corsan aí no Rio Grande do Sul também tem uma solução nossa no centro de controle, que monitora as estações de bombeamento, tratamento de água, etc., como tem na Sabesp, como tem em outros estados e cidades, né? São as cidades, mudando, né? São as cidades inteligentes que estão nascendo, né? A tecnologia começando a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos ou dos cidadinos, né? Aqueles que vivem na cidade. Gustavo, quais são os planos agora para 2021 da Ellipse? O que vocês já têm aí engatilhados nesse desenvolvimento? Hoje a gente tem trabalhado bastante na evolução dos produtos, né? Isso é constante. A gente está trabalhando em criar mais plataformas disponibilizando, por exemplo, para a web, né? Então a gente tem uma versão para o celular. Quer dizer, como é que eu sei quanto está gerando de energia? A gente tem lá até um caso interessante, né? O governador ia entrar ao vivo no Jornal do Meio-Dia. E aí ia falar sobre tecnologia e as eólicas, né, que estão lá no Nordeste e o impacto disso na geração de energia. E aí ele falou com o pessoal da empresa, né, que tem. O cara botou um Ellipse lá no celular dele, ele abriu lá ao vivo e conseguiu mostrar, olha, a gente está gerando tantos quilowatt-hora no nosso parque eólico aqui de tal cidade, né? Isso representa tantos por cento da região já vem de energia eólica. Então, quer dizer, como é que eu dou acesso à informação? Então, a gente está trabalhando muito nisso e trabalhando principalmente nessa parte da análise, né? Como é que eu tiro inteligência do dado? Então, que é o business intelligence, né? Exatamente. Como é que eu modelo aquelas milhares de informações que eu tenho e reúno tudo isso de uma forma inteligível para o leigo que vai ler e acessar aquela informação, né? Isso é fantástico. Isso, quer dizer, então a gente tem trabalhado nisso, a gente também tem trabalhado num produto que está sendo lançado em breve, que é para a parte de sequenciamento de fábrica, né, de produção. Então é o Ellipse F4, ele está sendo modelado, já tem algumas fábricas usando, e é como se fosse, vou dar um exemplo para quem nunca viu uma fábrica, né, nunca entrou numa fábrica, entender, é como você está com o Waze no engarrafamento, né? Você engargalou alguma coisa aqui, trancou o trânsito, e ele te arruma um outro caminho, certo? Então, na fábrica é a mesma coisa. Eu estou com uma fábrica com a máquina muito ocupada e a minha produção precisa andar. Tem alguma outra máquina que eu possa usar naquele momento e que eu consigo fazer com que meu fluxo industrial continue passando? O nosso software tem um algoritmo, né, um cálculo para fazer esse tipo de coisa. E que está sendo implantado. Isso é fantástico. De novo, né, está sendo desenvolvido por gaúchos, por paulistas e por dentro do Brasil, né? A gente e tudo em home office, todo mundo conversando de casa. Hoje né? todo mundo em home office, todo mundo em casa. A gente tem outro desafio, né? Outro desafio. A gente perde
a gente tem ganhos, né? Hoje eu estou na minha casa, eu posso acompanhar meus filhos na escola, eu posso ter uma vivência que eu não tinha, né? Não, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter. Do outro lado, aquela coisa de você perder, pô, eu estou ouvindo o cara falar uma coisa que é importante, como é que ele está conversando com o cliente, como é que chega um problema para o desenvolvimento, né? Então, a tecnologia, a gente tem ferramentas internas, usa ferramentas de mercado, para que a gente consiga se comunicar e consiga trazer essa proximidade, né? Então, a reunião com vídeo, né? A gente poder se ver minimamente, a gente poder criar mecanismos, né, de interação. Acho Claro. que o maior desafio que a gente tem hoje é a cabeça, né? É a gente conseguir enxergar. Acho Maravilha. que a Ellipse conseguiu se ajustar rapidamente, muitos de nossos clientes conseguiram, as fábricas têm que trabalhar, então a gente também tem que olhar isso como uma oportunidade, né? Quer dizer, Claro. o cara vai ter que automatizar, ele vai ter que olhar de casa o que está acontecendo na fábrica. Esses processos todos já vinham acontecendo de uma forma gradual, né? Colocando as empresas como uma meta, um objetivo, a sua digitalização, vamos dizer assim, né? Mas a pandemia pisou no acelerador e obrigou todo mundo a, de uma hora para outra, cair na digitalização, porque não tem alternativa, né? Ou faz isso ou fecha a porta, né? A transformação digital, né? A indústria 4.0, que são esses o que a gente está falando hoje, né? A Ellipse está bastante aderente a isso, né? Outro assunto muito importante aqui dentro é a cibersegurança, né? Então, tudo conectado, como é que eu garanto a segurança do software? Garanto exatamente. Que, como eu dei o exemplo, né? Como é que eu garanto que eu tenho autorização para desligar uma cidade num clique e não é você que está invadindo o sistema e fazendo isso? Né? Claro. Então, a Ellipse nunca teve nenhum caso de invasão, hacker, nada disso. Nenhum dos nossos softwares tiveram alguma situação dessa. Mas é uma preocupação constante, né? A gente tem que trabalhar nisso. E é uma preocupação que acaba gerando novos negócios, né? Porque acaba buscando profissionais que vão trabalhar nessa área de retaguarda, desenvolvendo soluções para bloquear conexões externas que possam colocar em risco alguma operação, né? Então, garantir a disponibilidade do serviço, né? Exato. Eu sempre digo assim, ó, muitas pessoas têm torcem um pouquinho o nariz para a coisa da tecnologia, né? E eu sempre costumo dar como exemplo o seguinte: o martelo não é responsável por ter machucado o teu dedo. Ele é só um martelo, né? Se tu machucou o teu dedo, é porque tu não soube usar o martelo, né? Então, a tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia, ela não é má, né? O uso dela, o emprego que alguém vai dar para ela é que pode ser ruim ou bom, né? Então, a tecnologia, no meu ponto de vista, ela é extraordinariamente fantástica. Eu acho que a gente está passando por uma revolução gigantesca, né? E nos próximos 2, 3 anos, nós não vamos ter nem notícias daquele mundo que nós tínhamos até 2019. Né? A coisa toda acelerou de uma forma vertiginosa, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma aula como ouvinte, né, do curso de doutorado da USP em Indústria 4.0, né? E a apresentação foi do projeto da Mercedes-Benz de Indústria 4.0, né? O que eles estão fazendo com realidade aumentada, com robôs colaborativos, com carros autônomos, né? Qual que vai ser o futuro, né? E você vê que essa projeção das empresas, né, de mudar, né? Eu sou uma empresa que faz caminhões, automóveis. Não, eu sou uma empresa que resolve problemas de mobilidade. Eu sou uma empresa que está preocupada com o meio ambiente, com o compartilhamento, né? Será que nós vamos continuar tendo carro? Né? Aí vem o outro lado, né? Se a gente coloca um carro autônomo, quem tomou a decisão? Eu estou dentro do carro, o carro está dirigindo sozinho e eu vou ter que tomar uma decisão. Eu não tenho como escapar do acidente. O software já previu e falou assim: eu tenho que decidir quem eu atropelo ou se eu jogo o carro no barranco para não pegar ninguém e mato ou machuco o meu ocupante. Como é que a gente vai decidir tudo isso, né? Como que esses algoritmos, como que esse contexto da tecnologia vai acontecer? E vai acontecer, né? Já está acontecendo, e cada dia mais.
Então, a Ellipse, olhando para esse mundo de respostas automáticas, etc., né, a gente tem, por exemplo, um sistema de self-healing para sistemas elétricos, que é a recomposição automática do sistema. A gente não fala, desligou um poste aqui. Como é que eu realimento? Caiu uma árvore e eu tenho que isolar aquela falta e colocar e realimentar toda. Então, tem um algoritmo que roda em cima de todo o modelamento matemático, de todo o modelamento elétrico, e que ele recompõe. A gente teve um caso, sei lá, uns 3 anos atrás, que quase 9 mil clientes foram desassistidos. Isso levaria 2 horas, alguma coisa assim, para o cara manualmente saber o que aconteceu, depois fazer as manobras necessárias para poder recompor o sistema. E ele conseguiu recompor quase 95% do sistema em 30 segundos sem ninguém encostar no sistema. Olha isso. Ou o software, isso na Semar, né, no Maranhão, na região ali de São Luís do Maranhão, metropolitana. Então, olha o impacto disso para as pessoas, quer dizer, porque a gente pensa assim, né, eu estou sem energia. O que eu sou para concessionária? Eu não estou consumindo, minha conta, meu ticket não está aumentando. Então, e se tiver um hospital na região, quem eu priorizo? Exatamente. Eu tenho que fazer a manobra, então eu vou colocar a prioridade, quer dizer, eu vou fazer uma manobra. E nesse mundo cada vez mais hiperconectado, energia é fundamental. Né? Não tem energia, nós não temos mais nada, nós não temos conexão à internet, nós não temos celular, simplesmente nós apagamos, né? Não temos água. Porque exatamente. O maior consumidor de energia dos estados normalmente é a empresa de água. É a empresa de água. A empresa de água. Então, acho que a gente tem um desafio gigante, né? A Ellipse, ela está presente em todos esses mercados, a gente consegue transitar muito bem, competir muito bem, né? Nossos produtos são reconhecidos como um produto de qualidade, que atendem às necessidades dos clientes, né? E com o melhor suporte, quer dizer, nós estamos aqui, quem desenvolve o produto está aqui do lado, né? Está aí em Porto Alegre, então se eu não sei responder alguma coisa, eu vou ligar para o cara que fez o software, dentro do nosso horário normal. Então, a gente tem um diferencial, né? Essa flexibilidade, essa proximidade com o cliente, por estar aqui, por entender a realidade do Brasil, né? Isso é fundamental. A gente fala de indústria 4.0, né? Aí você vai ver casos na Alemanha. O que a Alemanha faz? Ela vem aos países desenvolvidos. O cara fala assim, eu tenho uma máquina, como é que eu me conecto nessa máquina? O nosso parque industrial, ele tem máquina de 30 anos. Exato. E ela tem que entrar nessa mesma tecnologia, né? Eu tenho que saber o que ela está fazendo igual. Aí então, vem a criatividade do brasileiro, né? A gente vai ter que colocar as palavras que estão usando, né? Um IoT, né? Um equipamento ali que vai converter aquele sinal da máquina abrindo, fechando, o que quer que ela faça, a temperatura dela, e vai me mandar esse sinal. Talvez eu não consiga acionar nada no primeiro momento, mas eu já sei o que está acontecendo, eu já consigo começar a juntar mais dados, que é o que a gente está falando, para falar, bom, eu tenho um conjunto de máquinas, eu estou gastando tanto de energia, será que esse produto está sendo produzido na melhor hora? Será que se eu colocar o produto que mais gasta energia para fazer às 6 horas da tarde é um bom negócio para mim? A gente não precisa saber nada, mas de engenharia, de tecnologia, para entender que 6 horas não é um bom horário para eu produzir o que mais... Porque a energia é mais cara, é a hora que as pessoas... Hoje em dia mudou, talvez, o horário de pico, né? As companhias usam esse termo, né? Sim. O horário de pico das 5 às 8 da noite, que é a hora que as pessoas estão chegando em casa, todo mundo vai tomar banho, vai ligar a televisão. Então, o consumo aumenta naquela hora. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, pegar todos esses dados, transformar em inteligência e falar para o cara, tem um ponto de atenção aqui, a gente pode melhorar esse seu indicador. Eu posso melhorar o teu processo de decisão. A CPFL, se vocês tiverem curiosidade, tem um case lá no site deles e no nosso site, que eles melhoraram em 35% a agilidade de tomada de decisão do operador, colocando um produto da Ellipse, reduzindo cores, mudando o conceito das telas para que, quando piscar alguma coisa, aquilo é importante ou não é importante. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque isso ganha em escala, ganha em produtividade, gera economia, né? Economia da própria energia, porque tu vai fazer a opção de produzir nos horários mais adequados. Então, é só ganho, né? É um jogo de ganha-ganha. Gustavo, é fantástico conversar contigo. É fantástico conversar contigo. Adorei esse papo. É gostoso da gente ouvir as coisas que estão sendo desenvolvidas
no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, né? E que estão auxiliando aí na linha de frente, principalmente nessa hora tão dramática que a gente está passando, os hospitais, né? Então, só boas notícias, isso nos deixa satisfeitos, né? Nos deixa até emocionados de poder estar ouvindo tudo isso acontecer no nosso país. Legal. Gustavo, um grande prazer conversar contigo. Eu tenho Prazer foi meu. absoluta certeza que essa não vai ser a primeira e última conversa, nós vamos conversar muito mais aí para diante, porque eu sei que tem Show de muito bola. mais coisa vindo, então a Tem gente vai... bastante coisa. O Rede Atitude Positiva e o Tecnologia e Negócios vão explorar muito ainda a Elipse para nós trazermos para o nosso público essas maravilhas tecnológicas que estão sendo desenvolvidas no nosso país. Rede Atitude Positiva vai ficando por aqui com o Tecnologia e Negócios. Isso vai estar no YouTube, vai estar na nossa rede. Acessa lá redeatitudepositiva.com.br, no nosso Facebook. Procura Rede Atitude Positiva. Até a próxima.